Número atômico e número de massa. As habilidades trabalhadas são relacionar o número atômico com o número de prótons e o número de massa com o número de prótons e nêutrons, e explicar a estrutura da matéria com base nas ideias de Rutherford e de Bohr. O átomo segundo Bohr seria formado por um núcleo onde teria as partículas com carga positiva, chamadas de prótons, e as partículas sem cargas, que são os nêutrons, e ao redor desse núcleo haveria camadas eletrônicas ou níveis eletrônicos, e nessas camadas estariam os elétrons girando ao redor desse núcleo. Então as cargas negativas, que são os elétrons, giram ao redor do núcleo nessas camadas. Enquanto os elétrons giram nessas camadas, eles não perdem energia. Então é possível apenas que os elétrons estejam girando nessas camadas. Cada camada, cada nível, vai ter uma certa quantidade de energia. As camadas mais próximas do núcleo terão uma energia menor, as camadas mais distantes terão uma energia maior. Então a camada aqui, representada pelo K, então a primeira camada, tem energia menor do que a camada Q, que é a última camada. Então quanto mais distante do núcleo, maior a energia desse nível. Então é possível que o elétron passe de uma camada para outra. Então é possível que ele passe de um nível mais interno para o mais externo e vice-versa. Quando o elétron passa de uma camada interna para uma mais externa, então uma camada próxima do núcleo para uma mais distante, deve haver absorção de energia, ou seja, ele tem que ganhar energia para subir para o próximo nível. Quando acontece o contrário, ou seja, passa de uma camada mais externa para uma mais interna, ou seja, de maior energia para uma de menor energia, ocorre a liberação de energia. Então, para passar da camada próxima do núcleo para uma distante, ganha energia. Para passar de uma camada distante para uma próxima do núcleo, libera energia. Utilizando esses conhecimentos sobre a estrutura do átomo, foi possível determinar algumas características dos elementos químicos. Então podemos dizer que os elementos químicos são átomos que têm as mesmas características, ou seja, as mesmas propriedades, sendo que essas propriedades elas são relacionadas com as quantidades que tem das partículas, que são os prótons, nêutrons e elétrons. Então cada elemento químico vai ter uma combinação dessas partículas, e essas partículas, em determinadas quantidades, conferem propriedades diferentes a cada elemento químico. Atualmente são conhecidos 118 elementos químicos. Para representar esses elementos, são utilizados alguns símbolos. Então, inicialmente, Dalton utilizava símbolos esféricos, então utilizava alguns desenhos para cada elemento, porém esse tipo de representação não é tão prática. Então Berzelius sugeriu que fosse utilizado a inicial do nome em latim. Então pegou-se a primeira letra do nome desse elemento em latim, colocou na forma maiúscula. Então os elementos químicos são representados pela inicial maiúscula do nome em latim. Quando tem dois elementos que começam com a mesma inicial, é utilizada uma segunda letra para diferenciá-los. Então temos aqui alguns exemplos. O hidrogênio, que do latim seria hidrogênio. Então, como o nome em latim começa com H, ele é representado pelo símbolo H. O hélio, que é o hélium em latim, também começa com H. Então, para diferenciar do hidrogênio, é utilizada uma segunda letra, então é utilizado esse E para diferenciar. Então, a primeira letra é sempre maiúscula, a segunda letra ela é minúscula. O nitrogênio, que vem do latim nitrogen, então começa com N, então é representado pelo N. Então o símbolo do nitrogênio é N. O sódio, em latim, é chamado de nátrium. Então, como começa aqui com N, então o símbolo dele seria o N, mas para diferenciá-lo do nitrogênio é utilizada uma segunda letra, então é adicionado um A. Então teria o N maiúsculo e o A minúsculo. Então Na é o símbolo do sódio. Mesmo que comece com S, mesmo que em português ele seja chamado de sódio, é utilizado o nome em latim. Como em português o elemento é chamado de sódio, seria esperado que o símbolo fosse S. Mas como utilizamos o nome em latim, então fica Na. Então, mesmo que tenha um nome diferente em português, devemos utilizar para dar o símbolo do elemento o nome em latim. Então, muitas vezes, o nome em português e o símbolo terão diferenças devido à utilização do nome em latim. Então, para a definição do símbolo do elemento, é utilizado o nome em latim e não em português ou inglês ou alguma outra língua.
Podemos perceber algo parecido com o chumbo, que em latim é pum-blum. Então, a primeira letra aqui, a inicial, é o P. Para diferenciá-lo de outros elementos, é utilizada uma segunda letra, que é o B minúsculo. Então, nesse caso aqui, o chumbo recebe o símbolo PB. Então, mesmo que em português seja chumbo, não tenha nada a ver com esse símbolo, o símbolo é dado pelo nome em latim, então fica PB. Então, para representar os elementos, utilizamos esses símbolos, utilizamos as siglas, utilizando a inicial do nome em latim, maiúsculo, e para diferenciar os elementos, utilizado uma segunda letra minúscula. O cientista Henry Moseley, quando estudava os raios-x, verificou que cada elemento químico pode ser associado a um determinado valor de carga nuclear. Então, o núcleo de cada átomo vai ter uma certa quantidade de prótons. Então, cada elemento químico vai ter uma quantidade diferente de cargas positivas nesse núcleo. E essa quantidade de carga positiva ela está relacionada com a ordem que esse número tem na tabela periódica. Então, com a posição desse elemento na tabela periódica. Esse número de carga nuclear foi denominado número atômico. Então, esse número atômico, que é representado por Z, ele é definido pela quantidade de prótons que existem no núcleo. Então, a quantidade de prótons no núcleo é chamado de número atômico. Então, o número atômico Z é igual à quantidade de prótons. Então, Z é igual a P. Então, através desses estudos, foi determinado que cada elemento químico tem uma certa quantidade de prótons no núcleo. E não é possível que dois elementos químicos diferentes possuam a mesma quantidade de prótons. Então, dois elementos químicos terão quantidade de prótons diferentes. Com isso, define-se que o número atômico é o número que define um elemento químico. Então, o elemento químico ele é definido pela quantidade de prótons que existem no núcleo, ou seja, ele é definido pelo seu número atômico. Então, a definição de elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Como não é possível que dois elementos diferentes tenham a mesma quantidade de prótons, então um elemento químico ele é dado pelo seu número atômico, ou seja, pela quantidade de prótons que existem no núcleo desse átomo. Então temos aqui alguns exemplos. O hidrogênio, que possui um próton, então com isso o número atômico do hidrogênio será 1. Então Z, que é o número atômico, é igual à quantidade de prótons, P. Então, como tem apenas um próton, o número atômico é 1. O oxigênio possui 8 prótons. Então, o número atômico ele é dado pela quantidade de prótons. Então, o número atômico do oxigênio é 8. Então, Z, que é o número atômico, é igual à quantidade de prótons. A quantidade de prótons é 8. Então, o número atômico do oxigênio é 8. O cientista James Chadwick descobriu que o núcleo atômico possui partículas sem cargas, que são denominadas nêutrons. Então, a massa do nêutron ela é igual à massa de um próton. E considerando que a massa do átomo ela é concentrada no núcleo, então podemos dizer que a massa dos elétrons ela é desprezível. Então a massa do elétron ela é muito menor do que a massa que existe no núcleo. Então a gente pode desprezá-la, a gente pode desconsiderar essa massa, que ela não vai fazer tanta diferença. Então, considerando que a massa do átomo está totalmente concentrada no núcleo, então podemos definir que o total que tem de prótons e nêutrons vai determinar a massa do átomo. Então, a somatória de prótons e nêutrons ela é chamada de número de massa. O número de massa é definido pelas partículas que existem no núcleo de um átomo, ou seja, pelas quantidades de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, assim, o número de massa ele é dado pelo total de prótons e nêutrons. Então, a somatória de prótons e nêutrons define o número de massa. Então, o número de massa ele é representado pela letra A. Então, esse número de massa é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, sabendo a quantidade de prótons e nêutrons, podemos definir o número de massa de um átomo, ou seja, a massa que teria esse átomo. Então, temos aqui alguns exemplos. O oxigênio, que possui 8 prótons e 8 nêutrons. Então, para definir o número de massa do oxigênio, faremos a somatória de prótons mais nêutrons. Então, o número de massa é igual ao número de prótons, que é 8, mais o número de nêutrons, que também é 8. Então, fazendo aqui a soma,
o número de massa é igual a 16. Então, o número de massa para o oxigênio é igual a 16. Um outro exemplo, o sódio tem 11 prótons e 12 nêutrons. Então, para determinar o número de massa do sódio, faremos a somatória de prótons mais nêutrons. Então, o número de massa é igual a 11, que é o número de prótons, mais 12, que é o número de nêutrons. Somando aqui, o número de massa do sódio é igual a 23. Então, as partículas presentes no átomo, elas definem as suas características, dentre elas o número atômico, que é dado pelo número de prótons, que define o elemento químico, e o número de massa, que é definido pela quantidade de partículas presentes no núcleo, ou seja, a quantidade de prótons e nêutrons. Então, para representarmos o elemento químico, é utilizado a sigla do elemento, ou seja, o seu símbolo. Também utilizaremos o número atômico e o número de massa. O número de massa é colocado na parte superior do símbolo do elemento. Já o número atômico ele é colocado na parte inferior. Então temos aqui o símbolo do elemento de forma genérica, representado por X. Colocamos aqui em cima o número de massa e aqui na parte de baixo o número atômico. Então sempre será o número atômico embaixo e o número de massa em cima. Temos aqui alguns exemplos. O hidrogênio, que é representado pelo símbolo H, possui número de massa 1 e o número atômico 1. O oxigênio, que é representado pelo O, possui número de massa 16 e número atômico 8. Então, o 16, que é o número de massa, vai em cima, o número atômico é 8 e vai aqui embaixo. Um outro exemplo é o tungstênio, que é representado pela letra W. Então, o número de massa vai aqui em cima, então o número de massa do tungstênio é 184. O número atômico do tungstênio, 74, vai aqui na parte de baixo. Então, para representar os elementos químicos, colocamos símbolo, o número de massa em cima, o número atômico na parte de baixo. Quando um átomo está no estado neutro, o número de elétrons será igual ao número de prótons. Então, a quantidade de prótons que tem no núcleo será igual à quantidade de elétrons que tem na eletrosfera. Dessa maneira, o número de elétrons será igual ao número atômico, ou seja, vai ser, como ele é igual ao número de prótons, será também igual ao número atômico. Então, consideramos aqui que o oxigênio tem 8 prótons, então o número atômico do oxigênio é 8. Então, ele tem 8 prótons, terá também 8 elétrons, considerando que ele esteja em estado neutro. Quando essas quantidades de cargas positivas e negativas são diferentes, temos os cátions e os ânions. Então, os cátions são os íons positivos e possuem mais cargas positivas do que cargas negativas. Então, o número de prótons é maior do que o número de elétrons. Então, os elétrons que estão na eletrosfera podem ser ejetados, fazendo com que haja um excesso de cargas positivas. Então, para representarmos aqui a carga, colocaremos essa carga no canto superior direito. Então, aqui, a quantidade de cargas positivas em excesso é colocado à direita, na parte superior do símbolo do elemento. Então, será colocado aqui a quantidade de carga positiva presente nesse cátion. Já os ânions são os íons negativos. Então, eles possuem uma quantidade de carga negativa maior do que a quantidade de carga positiva. Ou seja, o número de elétrons é superior ao número de prótons. Então, para representarmos a carga, também colocaremos no canto superior direito. Então, aqui colocaremos o símbolo do elemento e as cargas negativas também aqui no canto superior direito. Então, a quantidade de elétrons a mais será colocada aqui. Temos aqui alguns exemplos de cátions e ânions. Então, considerando aqui o oxigênio contendo 8 prótons e 10 elétrons, então tem 2 elétrons a mais, ou seja, 2 cargas negativas em excesso. Então, para representar esse ânion, colocaremos o símbolo do elemento, no caso O, e aqui no canto superior direito, a quantidade de cargas em excesso. Então, são 2 cargas negativas, então colocamos aqui 2 menos. O outro exemplo, o cálcio, considerando que ele tem 20 prótons e 18 elétrons, então são 2 cargas positivas em excesso, então tem 2 prótons a mais. Então, para representá-lo, colocaremos o símbolo do elemento, Ca, e aqui no canto superior direito colocaremos
a quantidade de cargas em excesso. Então, como há 2 prótons a mais, então tem 2 cargas positivas a mais, colocamos aqui 2 mais. Então, dessa maneira, representamos tanto os cátions como ânions, colocando as cargas em excesso no canto superior direito. Então, sabendo o número atômico e o número de massa, é possível determinar a quantidade que tem de prótons, nêutrons e elétrons usando as seguintes relações. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Quando o átomo é neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o número de massa é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Quando temos ânions e cátions, essa segunda relação ela não pode ser utilizada, já que as quantidades de prótons e elétrons são diferentes. Mas a quantidade de prótons sempre será igual ao número atômico. Para determinar, nesse caso, a quantidade de elétrons, devemos considerar as cargas que são colocadas junto ao símbolo do elemento. Então temos aqui um exemplo. Um elemento possui número atômico igual a 34, então Z igual a 34, e número de massa igual a 79. Então A é igual a 79. Determine a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons. Então, sabemos que o número atômico Z é igual à quantidade de prótons. Então, se o número atômico é 34, a quantidade de prótons é igual a 34. Então, esse átomo possui 34 prótons. Então, P, número de prótons, é igual a 34. Então, sabendo que o número de prótons é 34, considerando que esse átomo esteja neutro, então a quantidade de elétrons é igual ao número de prótons, então o número de elétrons também será 34. Então, esse elemento químico, esse átomo, possui 34 prótons e 34 elétrons. Agora, para determinarmos o número de nêutrons, utilizaremos a relação do número de massa. O número de massa, que é o A, é igual à somatória de prótons mais nêutrons. Então, o número de massa sabemos que é 79. O número de prótons já determinamos que é 34. Poderemos, então, determinar o número de nêutrons. Então, rearranjando aqui essa equação, então isolaremos o número de nêutrons. Então, ficará aqui, invertendo os membros e isolando o N. N é igual a 79 menos 34. Então, fazemos aqui o número de massa menos a quantidade de prótons. Determinaremos a quantidade de nêutrons, que no caso é 45. Então, o número de nêutrons presente nesse elemento químico é 45. Então, o número de prótons é 34, número de elétrons também 34, número de nêutrons 45. Então, sabendo número atômico e número de massa, é possível determinar a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, e o contrário também é válido. Sabendo a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons, podemos determinar o número atômico e o número de massa. Os elementos químicos podem formar isótopos. Então, esses isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, porém número de nêutrons diferentes. Assim, esses isótopos terão o mesmo número atômico, mas o número de massa será diferente. Então, como tem o mesmo número atômico, os isótopos são átomos do mesmo elemento. Então, são do mesmo elemento, têm a mesma quantidade de prótons, mas como tem quantidades de nêutrons diferentes, quando fazemos o número de massa, somando prótons e nêutrons, teremos um valor diferente. Então, o número de massa dos isótopos é diferente. Temos aqui 3 exemplos no caso de átomos de hidrogênio. Então, considerando o primeiro átomo de hidrogênio, ele tem apenas um próton e não tem nêutron, então o número atômico dele é 1. O número de massa somamos a quantidade de prótons mais nêutrons, então 1 mais 0, então o número de massa também será 1. Então esse átomo de hidrogênio ele tem número atômico 1, número de massa 1. O segundo átomo de hidrogênio ele possui um próton e um nêutron. Então o número atômico é definido pelo número de prótons, então é 1. O número de massa é dado por prótons mais nêutrons, então um próton mais um nêutron é igual a 2. Então o número de massa desse átomo é 2. Então ele também possui número atômico 1, mas o número de massa agora é 2. E esse terceiro átomo de hidrogênio possui um próton e 2 nêutrons. Então o número atômico dele é dado pelo número de prótons, então é 1. O número de massa é dado por prótons mais nêutrons, então aqui tem um próton mais 2 nêutrons
Então 1 mais 2 é igual a 3. Então o número de massa desse átomo é igual a 3. Então, comparando agora os três átomos, todos eles possuem número atômico igual a 1. Então Z, para todos eles, é igual a 1. O que foi diferente foi o número de massa. Então, para o primeiro teve o número de massa 1, para o segundo 2 e para o terceiro 3. Então, como as quantidades de nêutrons são diferentes, o número de massa, consequentemente, também será diferente. Mas todos esses átomos pertencem ao mesmo elemento, então são todos átomos de hidrogênio. Então são todos isótopos, têm a mesma quantidade de prótons, mas a quantidade de nêutrons é diferente. Então, quando o átomo de hidrogênio possui um nêutron, ele é chamado de deutério. Então, ele possui um próton e um nêutron no núcleo. Quando ele possui dois nêutrons no núcleo, ele é chamado de trítio. Então, possui um próton e dois nêutrons no núcleo. Mas mesmo com essas diferenças, eles serão o mesmo elemento. Então, serão todos átomos de hidrogênio.